Quando nós éramos pequenos, principalmente católicos, nós achávamos que Deus era um velho sentado num trono com um pedaço de pau na mão, esperando que você pegue para ele te punir. Eu vim de uma família extremamente católica, tanto que tinha bispo no final do ano, na casa do meu tio, que ele fazia aquela mesa que ia até na rua ali, toda aparentada ali, a gente sentava para comer. Então era uma família muito católica. Minha mãe foi batizada pelo tal do Padre Donizete em Tambaú. Minha avó, o casamento dela foi feito por esse tal desse Padre Donizete. Então teve muita coisa envolvida com isso. Mas, quando a gente entra nos caminhos do Senhor, a gente tem que entender uma coisa muito importante, irmãos. É diferente você ter uma religião do que uma vida com Deus. Se você se converte, sai de uma religião e vem para outra, de nada vai te ajudar. Isso não vai te servir para nada. Mas se você sai de um reino de trevas e vem para um reino de luz, aí faz toda a diferença. Glória a Deus, glória a Deus. Nosso objetivo aqui é passar para vocês princípios que nós levamos mais de 30 anos para aprender. 30 anos para aprender. Eu sou pastor há quase 36 anos. Hoje eu tenho 63 anos. E eu tenho uma certeza no meu coração que o objetivo do Senhor hoje é fazer discípulos. Não discípulo de homem, discípulo dele. Aleluia. Discípulo do Senhor. E para isso, a gente tem que entender os princípios que movem esse reino. O reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus não é apenas trabalho, ou casa, ou família. O reino de Deus é uma junção entre o ser espiritual divino com o ser humano, para que ele seja poderosamente revestido por uma graça. Então vai de quanto nós queremos crescer na graça e no conhecimento. Vai de nós escolher isso. Vai de nós escolhermos até onde nós queremos chegar com o Senhor. Eu digo uma coisa para vocês, eu quero chegar ao máximo que eu puder. Porque cada dia eu estou aprendendo mais. Cada dia eu pago o preço. Cada dia a gente está ali na brecha. Cada dia a gente busca o Senhor de uma maneira mais intensa. Cada dia as respostas de Deus vêm de uma maneira mais maravilhosa. Cada dia a gente entende mais sobre batalha espiritual. Cada dia a gente entende mais sobre os princípios que Deus estabeleceu em nossas vidas e o que Ele espera de nós. E isso tudo tem um preço a ser pago. Então vamos começar aqui. Eu quero falar primeiro sobre a Trindade, como que ela funciona. Ela é harmônica. A Trindade de Deus funciona perfeitamente em harmonia e respeita o respeito absoluto de um para com o outro. Entendam bem uma coisa, irmãos. Existe um único Deus, mas ele se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, hoje, ele está na glória. Na época que o Pai agia na terra, ele falava com Moisés, ele falava com os profetas, ele falava com Elias, ele falava com Eliseu, ele falava com Isaías, ele falava com todos aqueles homens de Deus que estavam naquele tempo. Era ele que falava diretamente. Moisés, tira a sandália do seu pé porque você está pisando em lugar santo. Era o Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. E o Pai hoje tem o seu trono de glória na majestade. Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje ele está na glória também. Ele veio a este mundo e nos trouxe a palavra de salvação. Ele nos trouxe um propósito. Ele nos trouxe a vida eterna. Como? No Velho Testamento, uma pessoa para perdoar pecados, ser perdoado os seus pecados, tinha que pegar um bicho, ou um cordeiro, ou um camelo, ou então um pássaro, e levar até o sacerdote, onde esse mataria, aspergia o sangue, e o seu pecado era encoberto por um ano.
perdão. Era uma situação de empurra com a barriga. O pai falou assim, não funciona. Pegou Jesus e falou, filho, você vai ter que descer lá, você vai ter que ser um deles, você vai ter que mostrar o caminho, a verdade e a vida, você vai ter que mostrar para eles como as coisas funcionam no reino e você vai morrer por eles. Jesus falou, eu vou, pai. E veio. E ele veio, pregou, libertou, curou, ensinou o caminho e morreu, ressuscitou dos mortos e foi elevado aos céus. Está à direita do Deus Pai, conforme a palavra de Deus diz. Mas, ele falou assim, convém que eu vá, falou para os discípulos, porque se eu não for, o Espírito não pode vir, o Paráclito não pode vir, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver, não conhece, mas vós o conhecereis, habita convosco e estará em vós. Por que o Espírito Santo é tão importante a vida dele? Para que nós pudéssemos ser um pequeno Cristo nessa terra. Nós pudéssemos fazer o que Jesus fez. Porque agora nós somos perdoados. Agora nós estamos na presença de Deus. O seu Espírito hoje habita em nós. E é o que te mantém salvo. Se o Espírito Santo não estivesse dentro de você, você não está salvo. Não estou falando de unção, estou falando de salvação. Quando a pessoa vê e recebe a Jesus como Senhor Salvador, o Espírito Santo vem morar dentro dela, no seu Espírito. Aleluia. Aleluia. E o teu nome vai lá no livro da vida. Ele perdoa todos os seus pecados. Todos, do passado, do presente e do futuro. Tudo que você vai pecar ainda já foi perdoado. Mas cuidado para não morrer em pecado. A sua salvação não serve de nada. Por isso, se pecares, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, homem, diz a palavra. Pois bem, então nós entendemos o que é isso. O Espírito Santo é o nosso amigo inseparável. Ele está aqui, ele chegou um dia de Pentecoste e permanece em nós. Ele não vem volta e meia fazer uma visita, ele mora dentro de você. Glória a Deus. Ele habita em você, você é casa de Deus, morada do Senhor. Aleluia. A presença do Espírito Santo em sua vida é o maior presente que você pode receber nesta vida. E é de graça. Gratuitamente foste salvo por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque no Velho Testamento, como é hoje, foi também na Idade Média, naquela bagunça que era a Igreja Católica, o cara tinha muito dinheiro, ele ia até o Papa e falava, está aqui, ó, presentes, ouro, prata, diamantes, me escreve aí uma carta que eu estou no céu. Isso chama-se venda de indulgência. Deus falou, não serve. Meu filho já pagou o preço. E como que eu posso ser salvo? O recebendo como único Senhor e Salvador. Vivendo nesse mundo de uma maneira sóbria. Vivendo nesse mundo tendo um Deus que verdadeiramente é o único Deus. Que o seu Deus não seja nenhuma outra coisa, a não ser Ele. E todas as coisas serão acrescentadas na sua vida. Posso ouvir um amém? Amém. Aleluia. O Espírito Santo não é um amigo qualquer. Ele se torna íntimo amigo. Tanto que a palavra de Deus é muito clara sobre isso. Primeira coisa, ele nos ensina. Evangelho de São João diz isso. E as pessoas acham que o Espírito Santo é uma pomba. Ô irmão, o Espírito Santo é alguém, é uma pessoa maravilhosa, doce, poderosa, que é o nosso amigo fiel, eterno. Você pode falar com Ele, Ele vai te guiar, Ele vai te conduzir, Ele vai te mostrar, Ele vai te proteger, Ele faz tudo na sua vida. Desde que você o reconheça como tal. Porque tem muito crente por aí que o Espírito Santo está numa prisão. No catolicismo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
nem sabe o que está falando. E muitas vezes nós também falamos, não sabe quem é o Pai. Sabe quem é Jesus porque ouviu falar. Mas quem é essa pessoa do Espírito Santo que mora em você? Que é o mesmo Pai, que é o mesmo Filho. É um mistério da fé, pastor. Tremendo. João 14, 26 diz o seguinte: mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, vos fará lembrar de tudo quanto eu tenho dito. O Espírito Santo, além de nos ensinar, ele nos lembra. Se você é um leitor da palavra, e deve ser, Oh, glória. se você é uma pessoa que medita a palavra, e tem que ser, o Espírito Santo vai lembrar daquilo que você precisa na hora certa. Além de ele te ensinar, além de ele te mostrar coisas, ele vai te lembrar. Isso é maravilhoso. Então ele nos ensina, ele nos guia. Romanos 8, 14 diz isso. Romanos capítulo 8, verso 14, diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Amém. Olha só que coisa, tem uma condição aí, quer ser filho de Deus, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Se o Espírito de Deus é um mero coadjuvante na sua vida, então alguma coisa está errada. O Espírito Santo tem que ser o primeiro na sua vida. Como é que você acorda um dia? Já pensando em peixe? Está na hora de você aprender a acordar pensando em Deus. Aleluia. É a única forma de crescimento. É a única forma que nós podemos verdadeiramente estar entregues na mão dele. Bom dia, Espírito Santo. O que o Senhor tem para nós? Amém. Amém. Glória a Deus. Como vai ser nosso dia hoje, vocês filhos? Não tenho que ir por aqui, eu tenho que ir por ali, aqui vai ter um perigo. O senhor já está me avisando? Tá bom. Eu não posso fazer negócio com essa pessoa que ela não vai me pagar? Tá bom, Espírito Santo. Ele ensina tudo. Oh, glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Mas a surdez espiritual faz com que as pessoas não o reconheçam em suas vidas. E precisamos reconhecê-lo, porque é o nosso guia. Amém. Romanos 8,11 diz o seguinte: que ele nos vivifica. E se é o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais pelo Espírito que em vós habita. Vivifica, traz nova vida, nos enche de vida. A palavra Zoe, Z-O-E, que a pastora às vezes vai para aquele encontro, tem uma tradução exata de vida de Deus. Você quer ser cheio da vida de Deus? Quer cheio de Zoe? Zoe não é uma instituição. Zoe não é uma igreja. Zoe é a palavra que te fala assim, o Espírito Santo te enche de vida. Em todas as áreas. Mentais. Pessoas com depressão hoje precisam da vida de Deus. Pessoas tristes, pessoas ansiosas, pessoas cheias de problemas mentais, pessoas perturbadas, pessoas cheias de medo. O Espírito Santo traz vida para essas pessoas. Pessoas cheias de enfermidades, o Senhor as cura, todas. Porque Jesus andava e ele, quando ele se reunia, ele curava a todos. Aleluia. Glória a Deus. Verdade. Todos. Ô glória. Aleluia. Aleluia. Nós precisamos de vida espiritual dentro de nós, aonde o nosso peito infla. Glória a Deus. Você sente aquela alegria, aquele veludo maravilhoso aqui. Fala, você está aqui, Espírito Santo. Estou sentindo a sua presença. O que você quer me falar? Oh, glórias. Oh, glória. Começa a fluir o Espírito. O Espírito Santo é alguém, irmão, uma pessoa. Ele nos ajuda a orar. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 14. 1 Coríntios 14, 14.
E o seguinte, porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. É isso. Ele nos ajuda a orar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Verso 15. Que farei, pois? Orarei no Espírito, mas também orarei no entendimento. Cantarei no Espírito, mas também cantarei no entendimento. Aleluia. Olha, gente, orar Glória a Deus. é um aspecto muito importante que significa falar com Deus. E ele tem dois aspectos. Você fala com Deus e Deus fala com você. É um diálogo, não é um monólogo. Se joelha lá, fala. O Espírito, peraí, agora eu vou falar, para de falar um pouco, eu tenho uma coisa para te mostrar. Não, você, amém! E corre com os seus afazeres. Você não vai ter resposta nenhuma em Deus, porque você não parou para ouvir. Oração é um conjunto, é um diálogo com Deus. E o Espírito Santo é essa pessoa. Aleluia. Ele nos consola. João 14, 16, 18. João 14, 16, 18. E o seguinte. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará um outro ajudador para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conhecereis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele é o Espírito da verdade, ele nos consola. Quem é o Consolador? Você vai, por exemplo, no velório. Você vai lá por quê? Pelo morto? Você não vai lá por causa do morto. Você vai lá por causa das pessoas, por causa da família que está passando por uma situação difícil. O morto está morto. Se ele nem estivesse ali, também seria a mesma coisa que nada. A não ser que você vá lá para ressuscitar. Isso nos nossos dias hoje acontece, tá, irmãos? Acontece sim. Eu mesmo tenho no meu ministério um relato de uma ressurreição de mortos. E, então, veja bem, nós temos que entender que o Consolador é aquele que na hora da aflição, ele está com você. Todo mundo te abandonou. Você perdeu o emprego, aqueles amigos, sumiu todo mundo. Aqueles parentes, sumiu todo mundo. Aqueles colegas, sumiu todo mundo. Mas o Espírito Santo não, ele está ali. Aleluia. Te dando força, te dando consolo. Não, você vai se levantar. Você vai sair dessa situação. Eu estou com você. Vai ser aberto portas à sua vida. Entenda o que eu estou falando. Esse é o Consolador, irmãos. É o Espírito Santo. E a gente tem que entender que essas coisas são importantes para a gente começar a se relacionar com Ele. A personalidade do Espírito Santo, ele tem personalidade, irmão. Ele não é um vento. Ele não é fogo. Ele se manifesta como vento, se manifesta como fogo, se manifestou como pomba. Mas ele é alguém. Alguém. Eu já tive a oportunidade de estar em profunda oração, que o certo é você glorificar Deus durante 1 hora e ficar quieto durante 1 hora, só ouvindo Deus. Esse é o ideal, o seu devocional do dia. Sabe que você está com as mãos assim, de repente você consegue, alguém encosta a mão. Glória a Deus. Tua mão vem até para trás assim. Ó. É fantástico. Você não quer mais sair disso nunca. Você não quer nunca mais sair da presença dele. Você quer que o tempo pare. Intimidade. Relacionamento. Profundidade. Quando convivemos com alguém, sempre queremos saber se essa pessoa, o que essa pessoa é. Ou seja, se a pessoa é séria ou brincalhona, se não gosta muito de conversa ou é faladeira,
Podemos entender a personalidade do Espírito Santo em duas maneiras: através da palavra de Deus e na convivência com essa pessoa tão doce e maravilhosa. A palavra de Deus revela o Espírito, mas o teu relacionamento com Ele é pessoal. 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 É a presença dele na sua vida. Somente na intimidade é que você conhece realmente uma pessoa. Intimidade requer atenção, franqueza, sinceridade, integridade, verdade e amor. Já viu algum casamento dar certo sem isso? Sem companheirismo? Sem presença? Relacionamento que a gente mais compreende de proximidade com outra pessoa, porque o Espírito Santo é uma pessoa, eu sou uma pessoa, ele é outra pessoa. Eu tenho que me entender com ele, eu tenho que saber as preferências dele, porque ele conhece as minhas. Eu tenho que saber o que ele quer, porque ele sabe o que eu quero. Eu tenho que saber como ele pensa, porque ele sabe como eu penso. E tudo isso só no convívio, irmão. Só na convivência profunda. O Espírito Santo tem sentimentos. Somente uma pessoa tem sentimentos. Ele é sensível, delicado, e assim como a sua voz também o é. 1 Reis 19, 12, tem algo fantástico aqui. 1 Reis 19, 12. Amém? Eu vou ler desde o 11. Ao que Deus lhe disse: vem cá fora, põe-te ao monte perante o Senhor. Eis que o Senhor passou num grande e forte vento, e fendia os montes, despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. E ainda depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. E saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Uma voz mansa e delicada. Ele é o terremoto, ele é o fogo, ele é o vento, ele provoca tudo isso, mas a sua voz e a sua presença é mansa e delicada. Deus não empurra ninguém da cama: acorda, vai orar. Esse é o diabo que faz isso. Tudo no relacionamento com Deus e com o Espírito Santo tem que ser na mais pura harmonia. E como é que eu diria isso? A permissão de um, o limite de um começa e termina no limite do outro. E quanto mais a gente cresce, nosso limite aumenta. Posso ouvir um amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Ele tem alegria. Romanos 14, 17. Diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas justiça e na paz e na alegria do Espírito Santo. Não é comida, não é bebida, mas é a alegria do Espírito. Olha que coisa extraordinária. Não é comida, não é bebida, não é dinheiro, gente. Não é apego às coisas nem a pessoas. O nosso amor às pessoas tem um limite. O nosso amor a Deus tem outro limite, bem mais elevado. Se a gente quiser viver algo diferente no reino, se a gente quiser ficar no rasinho, tudo bem, está salvo, um dia vai para a glória. Mas será que você não pensa que você pode ser um diamante lapidado? Para que Deus possa cortar vidro, possa cortar coisas mais duras. Quando você é um diamante lapidado,
além do valor comercial que você tem, você é eficaz. Quando você é um diamante bruto, o valor dele é bem inferior e a ocupação, o projeto dele, o propósito dele é quase nenhum, porque ele precisa se lapidar. Se eu lapidei, cada um de nós é um diamante em mão de Deus. Se nós não deixarmos o Senhor nos lapidar na intimidade, vamos ser sempre crentes rasos. Aí eu tive a minha experiência com o Senhor. Quanto tempo faz isso? Faz 20 anos. Depois nunca mais. A experiência com Deus é diária, irmão. Oh, glória. Amém. Experiência com o Senhor, milagre. Eu venho todo dia. Glória a Deus, aleluia. Onde eu vou ter milagre. Glória a Deus. Mas você tem dom? Não tenho dom. É que quando você busca a fonte do poder se manifesta em você. Porque Ele é cura, Ele é milagre, Ele é alegria, Ele é conversão, Ele é paz, Ele é harmonia, Ele é transformação. A decisão é nossa. Se está bom do jeito que está, amém. Mas se você tem sede, saiba. Tem torrentes de água viva que podem fluir do seu interior. Aleluia. E Deus pode fazer de você uma ferramenta poderosa para você. Aleluia. Porque em 1800, em 1700, Deus tinha os seus homens e mulheres de Deus. Tinha Amy McPherson, tinha o Catherine Kuhlman, tinha o... Como é que é o nome? O Ingasord, tinha uma série de pessoas que Deus usou com poder e autoridade. Só um teve 23 ressurreições no seu ministério. Esses homens morreram, não estão mais aqui. Essas mulheres morreram, não estão mais aqui. É a nossa vez. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então Deus me dá isso. Não é assim. É a busca. É a presença. É pagar o preço. É dar valor. De verdade. Aí eu fui no culto hoje, eu fiz a minha parte. Igual o católico vai lá e come a bolachinha no final de semana e fala, eu já fiz a minha parte. O que muda? O que muda? Você pegou aquela palavra que você ouviu, você praticou ela? Você perdoou o irmão? Você perdoou a irmã? Você fez aquilo que Deus manda? Você pregou a palavra para alguém? Você mostrou para aquela pessoa lá que te detesta, você foi até ela e falou assim, olha, eu te perdoo, saiba que Jesus te ama e Ele tem um propósito na sua vida. E se você quiser, nós vamos orar aqui agora. Entendam? Não é aqui dentro que se faz a obra, é lá no mundo. Aleluia. Aqui tem que ser treinamento para ser luz lá fora. Verdade. É luz do mundo. Glória a Deus. É o sal da terra. Não é aqui. Aqui você recebe para dar. Verdade. Agora se reter, perde, irmão. Estraga. A unção de ontem não serve para hoje. O poder de ontem não serve para hoje. Você tem que buscar todo dia. Aonde estiver o seu tesouro, aí está o seu coração. Amém. Veja como você acorda de manhã. Você vai saber facilmente, através do seu pensamento, aonde está o teu tesouro. As primeiras coisas que você pensar de manhã é o seu tesouro está ali. Posso ouvir um amém? Amém. O Espírito Santo tem sentimentos. Em Efésios, capítulo 4, verso 30. É algo extraordinário e extremamente perigoso. Efésios, capítulo 4, verso 30. Vou ler. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Você tem um selo de Deus em você. É Aleluia. o Espírito Santo. Glória a Deus. Ele pode ser entristecido. Você entristeceu sua esposa alguma vez, mulher?
Ô marido, já entristeceu sua esposa, marido? Ou vice-versa? Na hora que você fala um monte de asneira para ela, pode ser, eu estou com a razão. E quando a mulher fala asneira para o marido também, eu estou com a razão. Mas vai passar o momento. O nervoso vai embora. O momento do nervosismo vai acabar. Você pode sentir duas coisas: o remorso ou arrependimento. Remorso, você continua sentindo que errou, mas continua fazendo. O adúltero é isso. O adúltero, ele adultera, ele sabe que está errado, mas ele continua fazendo. O impuro, o prostituto ou prostituta, ele está cheio de casal que é o de marido, é prostituta, a mulher é prostituta, casados e fazem as suas besteiras por aí. Isso é remorso. Arrependimento. Você está indo para cá, você para, muda de direção e nem olha mais para aquele lugar. Voltar. Pender, pena, lugar alto. Arrependimento. Deus pega você da queda e leva para o lugar alto novamente. O perdão dos pecados é para isso. O Senhor nos perdoa. E se o diabo vier te acusar, você vai simplesmente rir na cara dele e dizer: eu estou perdoado por Jesus, pelo sangue do Cordeiro, porque aquilo lá está perdoado, eu não fiz mais, não vou fazer mais, vou seguir nos caminhos contrários a isso. Isso tudo é vivência na vida em Deus, no Espírito de Deus. Lá em Isaías 63:10, a Bíblia fala que nós podemos contristar o Espírito Santo. Isaías capítulo 63, verso 10. Eles, porém, se rebelaram, contestaram o seu Santo Espírito, pelo que lhe tornou inimigo, e ele mesmo planejou contra eles. Irmãos, te dá um conselho: nunca queira que o Espírito Santo se torne seu inimigo. Você vai apodrecer em minutos. Você vai ser destruído em minutos. Contristar o Espírito Santo é levar ele a um estado de tristeza, de tal nível que nem ele te aceita mais. Saiba, o único pecado que não é perdoado na Bíblia é o pecado contra o Espírito Santo. Então, cuidado com esse amigo que mora dentro de você. Tenha zelo por ele, tenha amor por ele, tenha paixão por ele, dê o devido valor, viva nele. Você vai ver só que grande pessoa você tem ao seu lado. Não queira ter contra você. Não queira ter contra você. Podemos até mesmo chegar ao ponto de extinguir a sua vida em nós. 1 Tessalonicenses 5,19 diz isso. 1 Tessalonicenses 5,19 diz o seguinte: não extingais o Espírito. Não, o que é extingar? Tem um fogo aqui, você vai para o extintor, o fogo foi extinto. É possível nós extinguirmos de nós a presença, o fogo do Espírito Santo, que é o que nos mantém salvos. Negligência para comer, coração duro para comer. Complicado isso. Então, o que é unção? O Espírito Santo, irmãos, é essa pessoa. Eu falei da personalidade dele. Você pode alegrá-lo, você pode entristecê-lo, você pode extingui-lo da sua vida. Eu sei que aqui nenhum de nós estamos nesse patamar, graças a Deus. Amém. Mas a gente precisa dar o reconhecimento a ele. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. A gente precisa, porque as pessoas às vezes têm facilidade de falar com Jesus, mas não conseguem falar com o Espírito, que é aquele que habita em você. Jesus está na glória hoje, na presença do Pai.
Ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Está aqui, está ali, está lá. Mas a pessoa que Ele deu esse propósito, deu essa missão de levar-nos até a perfeição, é o Espírito Santo. É com Ele que a gente lida, irmãos. É com Ele que a gente lida. É com o Espírito Santo que a gente se entende. É com Ele que nós nos alegramos, irmãos. O Espírito Santo ri dentro de você. Verdade. Dentro de você. Na sua profundidade, você vai ver que Ele está feliz com você. O que é unção, irmãos? Eu tenho uma história que eu gosto de contar para formalizar isso. Havia um fazendeiro e o seu neto. E esse neto ia de tempos em tempos na fazenda. O menino era pequeno, não conhecia muito, nem de gado, nem de pássaro, de nada, porque era uma criança da cidade. Aí de repente um dia ele estava lá com o avô dele, que era o fazendeiro, e era um crente, e sabia muito bem quem é Deus, e sabia muito bem quem é a unção. Ele perguntou para o avô: o que é unção? Eu ouvi falar lá na igreja. Unção? Está vendo aquele passarinho ali, em cima do fio cantando? Estou vendo. Aquilo não é unção. Eu perguntei o que é unção, o senhor está falando que não é unção. O que é unção? Você está vendo aquela vaca ali pastando? Estou. Aquilo não é unção. Mas o que é unção então? Unção é o dia que você vê aquela vaca ali, em cima daquele fio cantando igual passarinho. Isso é unção. A unção te leva a lugares altos. Glória a Deus! Objetivos maravilhosos. Deus te leva a situações tremendas. Filipe foi falar com o eunuco, de repente era tão necessária a urgência que ele foi arrebatado dali e se viu em outro lugar, espiritual e corpo. Deus faz isso hoje, irmãos. Esse é o ponto. Você tem que ser alguém que esteja envolvido no poder de Deus. Eu não quero menos do que isso, não. Eu amo muito minha esposa, mas ela não está acima de Jesus, nem do Espírito Santo. Glória a Deus. Ela vem em segundo lugar. Não que nós nos contrariemos por causa disso, pelo contrário, ela é uma mulher crente que ora mais que eu. É uma intercessora que fica 2, 3, 4, 5, 6 horas orando consecutivamente. Inclusive vocês aqui são alvos de oração. O que essa mulher se coloca para fazer acontece. Porque ela tem o dom da cura à distância. Ela ora, as pessoas são curadas em outros lugares. O Senhor liberta pessoas, o Senhor abre portas de emprego, o Senhor restaura vidas, restaura casamento. Quando ela sabe de uma criança, a mulher que está grávida, ela ora até essa criança nascer. E ela vai orando. E a criança, quando nasce, ela é perfeita, não tem nenhum problema. Nenhuma criança que ela orou morreu ou veio com alguma sequela. Isso é o Espírito Santo que faz. Mas mesmo assim, o Espírito Santo está em primeiro lugar na minha vida. Ela vem depois em segundo lugar. Se o amor que você tem pelas coisas e pelas pessoas está acima de Deus, você ainda não chegou lá. Se o seu amor por Deus estiver, o seu filho estiver acima, o seu neto estiver acima, você ainda não chegou lá. Cada um tem um lugar na nossa vida. E a gente vai dar o devido lugar para cada um. Mas em primeiro lugar tem que ser Deus. A unção é a presença do Espírito Santo com poder. Lá em Atos capítulo 10, verso 38, fala isso. Atos 10, 38. E o seguinte: concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu prego
5 horas em cima desse versículo aqui, se for preciso. Mas não quero fazer isso agora. Mas eu quero chamar a atenção no seguinte. Está falando que Jesus teve que ser ungido pelo Espírito Santo igualzinho nós. Ele foi ungido e ele recebeu uma unção. Mas ele não era o Filho de Deus? Ele é o Filho de Deus, sim. Nasceu de uma virgem. Mas precisou receber o poder. E esse poder vem do Espírito Santo. Está aqui. Concedente a Jesus de Nazaré, como Deus ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Estão vendo aqui? Cura relacionada ao diabo. Toda doença vem do diabo. E nós temos que ter autoridade, quando nós nos depararmos com um doente, saber que aquela pessoa está sendo oprimida por um demônio e que nós temos que expulsar esse demônio, porque fazendo dessa forma aquela pessoa será curada. Ah, mas não é da vontade de Deus. A vontade de Deus é curar todo mundo. Sempre, sempre, sempre. Ô Glória, você está bem? Graças a Deus. E você? Está bem? Que bom. Vida com Deus, vida com Deus. Você está bem, pastor? Amém. Curado. Todos os 3 foram curados. Não aceitem retaliação do diabo, falando, você não foi curado não. Oh, a dorzinha veio. Essa semana eu tive que ministrar em mim mesmo. Surgiu uma dor. O diabo bateu aqui na minha orelha falando assim, a Benice, vai ter que operar, vai estuforar isso aí, você vai morrer. Falei, Satanás, você é tão nojento, você é tão cretino, você é tão safado, você é tão mentiroso. Pelas pisaduras de Jesus, eu estou curado há 2025 anos. Quando o Senhor bradou naquela cruz, a minha cura foi dada. A minha salvação foi conquistada. A minha prosperidade está entregue. E a dor lá. Aí o Espírito Santo falou para mim, unja a mão fora. Para que dia você? Coloca a sua mão direita. Eu fui pondo assim, não, no local, levanta a camisa. Amaldiçoa essa dor. Amaldiçoei a dor. Não era bem assim. Não doeu mais e nem vai doer. Amém. Glória a Deus. Você pode ministrar aos outros, você pode ministrar em você. Não aceite retaliação. Não aceite que o diabo te jogue setas dizendo que você não foi curado. Amém, irmãos? Amém. A unção capacita a pregar o Evangelho. Isaías 61:1. Isaías capítulo 61, verso 1. Isso é uma profecia. 700 anos antes dela acontecer. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Isso aqui se cumpriu na vida de Jesus. Mas há coisas aqui importantes. Primeira coisa, Isaías 61, pregou para pregar, para evangelizar. Aleluia, Jesus. Entendam bem, irmãos? Evangelizar não é má notícia. Evangelizar é boa notícia. Que boa notícia é essa? Que Jesus veio, morreu, curou, salvou, transformou. E é essa boa nova que nós temos que pregar. Tem crente por aí que é mais derrotado. Como é que você está? E aí geme e chora, e geme e chora. Vai chorando e gemendo para lá. Não chega nem perto de mim. É verdade. Como é que você está? Estou sempre bem, no nome de Jesus. Como é que está a sua família? Sempre bem. Como é que está seu filho? Sempre bem. Isso não aconteceu com aquela mulher? Foi curada? Amém. Sim.
Filho morto. Ei, como é que vai você, seu filho, seu marido? Estamos bem. Não parou para ficar se lamentando. Andou e foi até o profeta. Ô Glória, o que aconteceu? O profeta ressuscitou o menino. Por quê? A boca fala que o coração está cheio. E vida e morte estão no poder da língua. Fala derrota, vai ter derrota. Fala impedimento, vai ter impedimento. Fala doença, vai ter doença. Fala crise, vai ter crise. Fala vitória, vai ter vitória. Aleluia. Fala paz, vai ter paz. Fala harmonia, vai ter harmonia. Fala prosperidade, vai ter prosperidade. Aleluia. Mas a escala é essa. Primeiro Deus. E todo o resto vem depois. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todo o resto vai ser acrescentado. Aleluia. Não inventa isso que não funciona. Não inventa isso que não vai funcionar. Restaura os contritos de coração. Nesse texto de Isaías 61. O que é contritos de coração? Arrependidos, pesarosos, pessoas que estão com aquela angústia. Quanta gente está com angústia hoje, né? Deus poderoso. O cara é capaz de falar assim: olha, tem uma árvore ali, tem uma corda, quer se enforcar? É capaz de um crente falar isso hoje. De vez de realmente ser uma ferramenta de Deus para a libertação daquela pessoa. Proclama liberdade aos cativos. Ou seja, liberdade aos cativos significa quebrar o cativeiro e o jugo. Isaías 10, 27 diz lá assim: a unção, o jugo será despedaçado por causa Aleluia. Quando você tem a unção de Deus na sua vida, não tem jugo que Aleluia. Glória a Deus. Oh, meu Pai. Abertura de prisão aos presos. Liberdade da prisão do diabo, irmão. Toda prisão vem do diabo. Entendam isso. Toda doença vem do diabo. Toda miséria vem do diabo. Conhecemos um pastor recentemente aqui, não vou citar nomes. Aquele homem não conhece a palavra de Deus. Ele conhece a letra. Ele não conhece o espírito da palavra. Porque vive uma vida miserável e aceita isso como se Deus estivesse dando isso a ele. Mentira do diabo. Foi subjugado na sua mente e nas suas atitudes. Não compreende o que Jesus fez por ele. O Senhor tem o melhor para os seus filhos. O Senhor tem o sublime. Aquilo que é mais maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Mas você tem que estar perto dele. Tu és lindo, Jesus. Se aproxima dele. Oh, glória. Isso é unção. A unção é você estar em cima de um fio cantando como um passarinho. Isso é unção. Aleluia. Esse pastor que chegava quase a flutuar. Ele andava sobre os bancos da igreja ministrando as pessoas assim, não caía. Um homem de 60 e lá vai fumaça de idade. Andava assim sobre os bancos, ministrando as pessoas. Nunca escorregou, nunca caiu. Deus faz isso. Aleluia. Glória a Deus. Deus é suficientemente Deus para nos guardar, para nos proteger, para nos ungir, para nos capacitar e nos colocar no centro da vontade dele. Porque Deus tem três vontades. A vontade geral está aqui na palavra. Vontade permissiva, Deus te deixa num determinado dom ou numa determinada unção durante um tempo. Mas isso é o lugar que é mais poderoso que tudo, que é o centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é tudo. Glória a Deus, aleluia. Como aumentar a nossa unção? Primeira coisa que para se obter a unção em nossas vidas, o Espírito Santo nos leva ao pó. Não podemos nada sem Ele. Uma pessoa que não vai para o pó, que está ainda com sua visão enterrada, não vai muito longe com o Espírito Santo. É no pó, a cara no pó, que a gente realmente se derrama e fala: eu não sou nada, eu não
tenho nada, eu não posso nada, não consigo nada, se não for o Senhor, eu não sou nada, não tenho nada, não posso nada. Pregadores que eu tive a oportunidade de conhecer, alguns deles falavam: doce Espírito Santo, se o Senhor não for comigo, eu não subo naquele púlpito hoje. Porque hoje os pregadores automáticos pegam a Bíblia, vem corrido, porque ele é o tocador dos 7 instrumentos. O tocador dos 7 instrumentos que não toca nenhum bem. Que faz tudo e não faz nada. Aí deixa eu ver o que eu vou pregar em cima da hora. Já sei isso aqui. Aí, irmãos, vocês vão dormir. O irmão tentando. Emocional não atinge ninguém. Emocional enfada, cansa. Verdade. Você só consegue saber a palavra de Deus, não é de 5 minutos antes do culto. É na presença, é no pó. Aleluia. O que o Senhor quer falar, Deus. Espírito? Glória a Deus, aleluia. O que o Senhor quer me dizer hoje, Deus Espírito? Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Ô glória. Glória a Deus. Aleluia. Número 2, temos que ser vasos vazios de nós mesmos. O Senhor só pode usar vasos que estejam vazios para poder enchê-los. O Senhor não pode encher vasos de quem está cheio de si mesmo. Eu sou, eu posso, eu compro, eu adquiro, eu faço tudo que eu quero. Deus é comigo. Cuidado, xará. Orgulhosos, mentirosos, rancorosos, desobedientes, imorais, desonestos. Uma mentirinha não faz falta. Uma mentirinha para evitar um problema maior. É mentira e é do diabo e vai dar problema para você sim. Ou você é da verdade, ou você é da mentira. Desonestos, cheios de palavra torpe, vivem soltando palavrão aí na hora que fica nervoso, que desprezam a palavra e a correção de Deus, que sejam hipócritas, espancadores, incrédulos e que não se deixam ensinar. Tudo isso entristece o Espírito Santo. É complicado, irmãos. Mas aqui eu tenho uma boa notícia, texto de baixo. Caso você tenha praticado em sua vida alguns desses pecados, arrependa-se verdadeiramente, que o Senhor o perdoará e o encherá. Precisamos ser cheios do Espírito, irmãos. Precisamos ser cheios da unção. Aleluia. Precisamos ser cheios da Glória a palavra. Deus. Deus pode usar vasos quebrados e vazios de si mesmo. Porém, deve haver confiança entre partes. Alguém aqui já teve uma sociedade que terminou mal? Eu já. Antes de eu ser crente, eu tive uma empresa de reportagens fotográficas. E eu tinha isso faz muito tempo, tá, gente? E eu tinha lá uma equipe de vendas e eu tinha um escritório. Em pouco tempo eu tinha já mais de 130 funcionários e umas 10 Kombi na rua. Aí, como eu ia trabalhar com fotografia, eu comprei um laboratório fotográfico da Kodak. Eles me entregaram lá. Ele colocava um filme aqui e saía a foto seca na outra ponta. Era uma processadora. Na época era o supra-sumo. Eu tinha um sócio chamado Damião. A gente tinha custos altos, então a gente concentrava tudo numa conta conjunta da empresa. E um belo dia, era dia de pagamento, eu chegava lá 8 horas mais ou menos, aí eu soltava o pessoal para a rua. Aí eu cheguei lá, cadê o Damião? Não tá, não veio. Bom, tentava ligar na casa dele, porque tempo não tinha celular, tá, gente? Por isso que eu falo que faz tempo. Só tocava. Tá. Enfim. Bom, já que ele não veio, vamos pegar dinheiro do
pagar o pessoal. Pagava envelope aquele tempo lá. Fui lá na conta, a conta zerada. Capital de giro, tudo aquilo que a gente tinha. A gente tinha o quê? Dinheiro. Nunca é seu. Dinheiro, gente. Minha esposa é economista. Pós-graduada em administração. É isso? Não? Em? Controladoria financeira. Controladoria financeira. Controladoria financeira. Essa mulher, ela sempre fala uma frase que é muito importante. Fala assim, dinheiro não leva desaforo. Se você não souber lidar com ele, ele vai te pegar uma hora dessa. Você pega dinheiro de empresa, junta com dinheiro de firma, dinheiro pessoal. Você tem que ter um prolabore, uma retirada. Ou alguma outra forma. Mas no momento que você começa a misturar tudo, vou fazer uma compra tanto para a minha casa como uma compra para a empresa, tudo errado. Vai virar uma bola de neve, você não sabe o que é o que. Fui lá, nada de dinheiro, precisava pagar o pessoal, né? Eu estava com uma Kombi semi-nova na manutenção, liguei para um amigo meu que tinha uma loja de carro, falei, quanto você paga na Kombi? Você tem que pagar barato, sabe? Quanto? Tá, vem buscar o carro aqui, me traz em dinheiro, eu preciso ir em dinheiro. Aí ela trouxe e tal, coloquei os envelopes, comecei, o cara sumiu com dinheiro, sumiu com uma grana muito alta na época. Tive que devolver uma processadora para a Kodak. E a coisa foi indo, eu também me desgostei e acabei parando com aquilo lá. Mas uma sociedade que não existe uma confiança extrema entre partes, aqui eu não estou falando de empresa, aqui eu estou falando de você e Deus, de mim e Deus. Se não houver uma confiança plena entre nós e o Senhor, a gente nunca vai realmente nas profundezas do Espírito. A gente tem que ter verdadeiramente uma confiança extrema, a ponto de você apostar a sua vida no Evangelho. Eu já apostei a minha várias vezes. Deus nunca me decepcionou. Já tive pessoas dentro de culto para me matar. Já tive policiais para me prender. No final eles estavam de joelho aqui, colocando as armas no chão e aceitando Jesus. O Senhor faz a parte dele. Nós temos que aprender a fazer a nossa. Por isso da confiança extrema. Manutenção do relacionamento. Aí entra aquilo, irmãos. A gente tem que ter tempo com Deus. A manutenção é isso aí. Se vira como vai acontecer. Se lasque como vai ter que se lascar para acontecer. Tenha o prejuízo que você tiver. Se quiser Deus, num nível realmente ali, alto, você vai ter que pagar um preço. Onde o seu trabalho ele não vai vir em primeiro lugar. Jesus vai vir em primeiro lugar. A convivência com o Espírito em primeiro lugar. Verdade. Obediência absoluta. Não é uma obediência relativa. É absoluta. Eu já saí da minha casa, morava em São Paulo, o Senhor me levou no escritório de um advogado, ricão, lá no centro de São Paulo, eu não conhecia. Fui até, olha, preciso falar com o advogado. Qual o nome dele? Não sei. Quantos tem aqui? Não, agora tem um só, então é com esse, que Deus mandou aqui. Quem te mandou aqui? Jesus me mandou aqui. Me acharam louco, irmão. Mas eu entrei na sala daquele homem, eu falei de Jesus para ele. Eu falei que ele era um hipócrita. Eu falei que ele era um traidor, que ele estava traindo a mulher dele. Tudo isso o Senhor mostrou na hora. Eu só vi o cara falando. Virei a mesa, taquei a mão na cabeça dele. Orei. Agora você quer. Joelha aqui que você vai aceitar Jesus agora como Senhor e Salvador. Isso é para um para o outro. Não é. É para todos. Aquele que anda em obediência, o Senhor vai pedir coisas até difíceis, mas tem que obedecer. Tem que obedecer. Coragem e intrepidez.
Coragem faz parte do cristão que Deus pode usar. Coragem faz de você verdadeiramente uma pessoa de guerra. Porque eu nunca vi ninguém indo para a guerra com medo. Ele vai ser a primeira vítima. O medo é o teu pior inimigo, assim como o seu passado. Duas coisas que é o teu pior inimigo: o medo e o passado. De bom ou de ruim. Lá atrás, você está preso. Ah, porque eu tinha, porque eu fazia, porque eu era, porque acontecia. Ou então, eu não tinha, eu não podia, eu não era, eu não acontecia. Tanto um como o outro, você está preso lá. Eu era pobrezinho de marré. Grande coisa. Quantas mil pessoas, quantos milhões de pessoas são pobrezinhos de marré. Agora, você não vai superar isso? Vai ficar preso lá com medo? Cadê a sua coragem? Cadê a sua intrepidez? Eu vivo nas mãos do Senhor, o Senhor é o meu Deus. Eu estou aqui hoje, estou por cima, não por baixo, sou o primeiro, não o último. Piso e passo por cima, estou assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Fala a palavra, irmão. A palavra diz que você é. Aleluia! Ela não fala que você é um zero à esquerda. Ela fala que você é uma pessoa especial. Aleluia! Eu sou mais um. Não, você não é mais um, você é único. Assim como o Espírito Santo é único. Ele não existe dois Espíritos Santos, existe só um. E é com ele que você vai ter que se entender de hoje em diante. Porque agora você sabe. Aleluia! Quanto mais cuidado, mais será pedido. Faça com isso aqui o que você quiser. Mas agora você sabe que você tem que tomar uma atitude a respeito da sua vida. Porque se a sua vida tivesse realmente do jeito que precisaria, eu não precisaria estar falando isso hoje. O Senhor me mandou falar isso aqui. Então, reorganize sua vida na presença do Senhor. Não é você que vai reorganizar. Senhor, como eu posso fazer? Vai ter que acordar 1h30 antes do que você já acorda? Que acorde então, para você ter a sua rotina. Eu vou ter que fechar o meu box 1h30 antes. Fecha o seu box 1h30 então. Não importa o que você vai ter que fazer. Se você quiser esse poder, se você quiser essa graça, se você quiser essa vida, tome atitude de verdade. Obrigado, Jesus. Verdade, Senhor. Fala. E outra coisa, sua palavra. Morra, mas cumpra a sua palavra. É 6h30 aqui, é 6h30 aqui, não é 7 horas, não é 7h10, não é 7h20, não é 7h30. Porque eu cheguei aqui às 6 horas e estava tudo fechado isso daqui. Se todo mundo negligencia o que é de Deus e está correndo atrás dos seus interesses, eu estou perdendo meu tempo aqui então. Não, pastor, não vai mudar. Em nome de Jesus. Priorizar o Espírito Santo acima de tudo e de todos. Manter-se conectado com Ele o tempo todo. Entregar-se ao seu amor infinito e o amá-lo da mesma forma. Posso ouvir? Amém. Aleluia. Eu mandei hoje, eu passei uma mensagem para o nosso tecladista, uma música que a gente ia precisar aqui. Eu não sei se ele teve algum problema, se ele arrumou algum emprego, se ele está fazendo alguma outra coisa, não sei. Mas é aquela história, deveria estar aqui. Quero saber, deveria estar aqui. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos orar, irmãos? Essa folha de vocês pode ficar, fica com esses bolsos. Vamos ficar de pé, queridos? Amém. Amém. Aleluia. Doce Espírito Santo, és bendito, és graças. Te agradeço por tudo, meu Deus. Te agradeço, te glorifico, te exalto, te engrandeço. Tu és o Senhor. Tu és o Rei, Tu és a majestade, Tu és a glória, Tu és. Todas as coisas
estão nuas e latentes diante daquele que havemos de prestar contas. Por isso, nessa noite, Senhor, nós queremos colocar nossas vidas em tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor seja misericordioso conosco. Espírito Santo, se nós estamos entristecidos de alguma forma, Senhor, nós queremos nos arrepender nessa noite. Queremos arrepender-nos, Senhor. E queremos verdadeiramente firmar um propósito legal e verdadeiro na sua presença. Doce Espírito Santo, faz uma obra poderosa, Senhor, em nossas vidas. E que o Senhor possa queimar o nosso coração, o nosso interior, a graça que o Senhor tem para cada um de nós, que ela se cumpra em nossas vidas, Senhor. E eu te agradeço, papai, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Amém, queridos.